Olá pessoal, meu nome é João, sou professor de tecnologia com experiência em ensino de informática e programação. Estou há 3 anos mais ou menos trabalhando com o ensino de tecnologia e já trabalhei em diversos institutos como professor tanto de front, back, criando aplicações full stack junto com os jovens, que são meus alunos, e trabalhando com diversas linguagens de programação e muitas ferramentas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a SOA Architecture e Web Services, que são, a arquitetura ali orientada a serviços e os Web Services. Para isso, criei aqui um pequeno sistema, de vinícola, utilizando o Python para que a gente entenda como funciona essa arquitetura. Bom, então começando, nessa arquitetura do projeto. É, um exemplo que temos é para mostrar aqui, dois serviços de negócio de uma vinícola, e acessar esses serviços aí de dois locais diferentes para que a gente veja aí como funciona o SOAP, a arquitetura, e como funcionam aí os web services. A gente tem aqui isso como um ótimo exemplo, para que a gente consiga trabalhar esses conceitos. Aqui, então, eu tenho os serviços, que a gente tem costuma ter numa vinícola. Então, aqui foi criado com Python, o para fazer pedidos, pedidos de vinho. E aqui para que a gente veja informações, informações ali em relação ao vinho que tem ali no sistema. Que são dois serviços, disponíveis aí para o cliente fazer. Aqui a gente tem também do cliente, esse do cliente aí a gente tem criado, para que ele, vou até aqui abrir, para que puxe, essas informações e apareça ali. Já vou explicar, esses códigos. E a gente tem ali o W, o SDL, para que a gente consiga utilizar, tenha aí acesso para ter essa comunicação. Bom, então aqui eu vou começar explicando um pouco desses códigos criados e como eles vão nos ajudar. Bom, então aqui de início, eu abri esse primeiro do SOAP Client, mas eu abri aqui primeiro o do Vim, Bom, esse aqui de vinho é onde a gente pegaria ali a informação, desse vinho. Então, como que a gente trabalha? Por que ele foi criado? Quando a gente fala ali do Python, tem diversas ferramentas, bibliotecas que a gente consegue puxar para ter informações, e a gente conseguir ali trabalhar. Então, esse código, ele cria ali um serviço web simples, utilizando uma das bibliotecas que é o Flask, que vai receber uma solicitação SOAP, e vai responder com informações aí sobre vinhos, Então, quando a gente fala, sobre essa informação, que é, o SOAP, Então, ele é uma sigla para protocolo de acesso ali a objeto simples, Então, ele é utilizado para estruturar essas mensagens ali em serviços da web, que vai permitir que as aplicações elas compartilhem ali dados, e funcionalidades, que é exatamente o que está acontecendo aqui, dentro deste código. Então, a gente tem aqui, colocado, a gente tem o app, Então, quando a gente tem ali lá no começo, quando a gente puxa da biblioteca, from Flask import, Flask, então a gente está tendo ali a importação, das bibliotecas necessárias, que a gente vai ter para trabalhar. Aí aqui quando a gente tem esse app, ali Flask name, a gente tem a inicialização desse aplicativo, ali o nome quando está só com esse name, mas ele é utilizado para determinar a localização do aplicativo. Aí ali tem o wine info, o wine info aqui, ele diz que tem um app root,
E aí esse wineinfo é o decorador que vai associar a função ali a um endpoint, né? E aí a gente tem o método post, né? Então, que é para mostrar que são requisições, né, post. Então, sempre que uma requisição, né, for feita para esse caminho, a função wineinfo ali será chamada, né? E aí ele vai dar essa resposta, né? Então aí a gente tem a definição ali das funções, que vai ser chamada quando essa requisição post for feita, né, para o endpoint ali, o wineinfo. E aí a gente tem aqui esse OAP, né, request, onde a gente tem, né, o request data ali, que ele vai acessar o conteúdo, né, dessa requisição post, e esse conteúdo é esperado ali como uma string, né? E a gente tem a decodificação dele, né, que é colocado para que a gente tenha o UTF-8, né, que aí é padrão ali para facilitar o processamento deste conteúdo, tá? Então a gente tem isso tudo colocado para que entenda, né, essa comunicação dos sistemas. Então aí a gente tem ali esse SOAP, né? Então aí aqui a gente tem tudo que ele vai fazer essas verificações, por exemplo, se ele verificar ali que é esse vinho, né, Cabernet Sauvignon, aí ele vai é, trazer de volta, né? Se ele vê que ele está presente ali nessa requisição, aí ele vai atribuir ali a descrição do vinho, né, a essa variável. Então, é muito dessa criação, né? A gente pensar o sistema já como ele ficaria ali pronto, né? Então aí a gente tem todas as outras descrições do vinho, né? Wine description, e que vão ser chamadas ali, né? Dentro desse sistema SOAP, né? Então aí a gente tem aqui embaixo ó, essa resposta, né? SOAP response. Então essa variável aqui, ó, aparece como variável, ela vai ter uma string formatada, né, no padrão, que vai ser retornada ali ao cliente, né? Então ele vai incluir, né, a descrição do vinho ali dentro da tag, dependendo do valor atribuído aqui, né, a wine description. Bom, e aí vai ter esse retorno ali ao cliente. Aí aqui depois a gente tem, né, isso é o primeiro que a gente tem ali para verificar essas informações do vinho. Né? Aí aqui após teve o de, de order, né? É que eu coloquei aqui em inglês, de processamento, né? De você fazer o processamento ali dos pedidos, né? O processamento dos pedidos. Quando a gente coloca order by, né? Ou quando a gente coloca ali em inglês para reserva, enfim. Mas aí eu acabei utilizando o order. Aí aqui a gente tem também, né? Isso que foi colocado, né? Essa biblioteca ali, Flask, que foi trazida ali, né, a importação. Aí a gente tem ali o request, né, para acessar os dados enviados, né, na solicitação HTTP, né, neste caso aqui, né, os dados SOAP do pedido, né, e aí ali a resposta. Então aí a gente tem aqui também, né, essa conta criada, aí aqui, né, que vai ouvir as requisições aqui no método post. Então, sempre que uma solicitação post for feita, né, para essa URL, né, e o Flask, né, essa biblioteca aqui do Python, a gente consegue utilizar para fazer, né, esses métodos SOAP, aí ele vai invocar a função order service. Então, aí tem as definições da função, né, que é a função que será chamada quando a rota, né, order service ali for acessada com uma requisição post, ela vai processar o pedido do vinho, né, e aqui também para UTF-8, né, para que a gente consiga ter aí que ele seja codificado, né, para que consiga ler. Então aí, quando a gente coloca, por exemplo, se tiver ali no SOAP request, né, o Cabernet Sauvignon, né, aí vai aparecer o preço daquela garrafa ali de vinho que é 50. Aí tem a Chardonnay, né, Merlot. Aí tem esses outros valores, né? Aí aqui dá um comentário. Quando é colocado, né, o preço ali para a garrafa, e a gente tem ali um padrão, pode extrair direto do XML, né, que a gente, do XML. Também vamos verificar aí
a sua importância, né? Na verdade, ele é uma linguagem de marcação, né, que vai definir, armazenar, ele serve, né, para definir, armazenar, enfim, compartilhar aí dados, mas vamos ver ele trabalhando e funcionando. Bom, então aí criado, né, esses dois, é, aqui tanto os, né, sistemas aqui para informações do vinho quanto aqui para os pedidos, né? Então, que aí a gente coloca e tem também aqui tem só um instante, a gente tem o pedido recebido, né? Ele vai fazer aqui, ó, a gente tem a variável, né? A gente tem ali o valor, a lógica, né? Do quanto a pessoa ali pediu. A gente tem a mensagem de confirmação de pedido, né? Pedido recebido, quantas garrafas, o total, né? Então, a gente tem o cálculo, né? Na verdade, aqui do preço total. Então, aqui tem a quantidade é 1. Vamos supor que foi colocado ali, né? Então, foi definida por um. Mas, por exemplo, num cenário real, é possível extrair a quantidade ali diretamente dos dados SOAP, né? Por um campo XML, né? Mas a gente está utilizando aqui essa quantidade fixa, né? Principalmente para exemplo. Então, aí tem o cálculo do preço total, que ele é calculado multiplicando o preço da garrafa pela quantidade solicitada, neste caso aqui. A gente tem ali o pedido, né? Que vai ter o retorno. E caso, né, não tem, aí o pedido ele será invalidado. Aí a gente tem ali a construção dessa resposta, né, SOAP, né, que o código ele monta a resposta que vai ser retomada ali ao cliente, retornada, né, desculpa, ao cliente. Então, a resposta ela é formatada aqui como documento XML, né, XML, em que a gente tem ali já armazenado o que vai ter de confirmação e resposta para o cliente. Aí a gente tem uma porta, né, tá rodando aqui nessa 8001 para ter rodando ali em portas diferentes, né? Bom, aí aqui a gente tem esses arquivos, né? O WSDL, né? Vou falando aqui em português, mas tem a pronunciação, né? Em inglês. Então, por que a gente precisa deles, né? Aqui, desses arquivos. Uma vez aqui já foi criado, né? Ah, tem também aqui a do cliente, que aí o final aqui foi feito, mas aqui também tem a principal, na verdade. Mas eu vou falar também aqui sobre esses arquivos. Deixa eu, então, partir aqui para este outro, né? Qual é o importante aqui dessa parte, que ela é a principal. Então aqui esse código a gente tem aqui o zip, né, que é uma outra biblioteca, que é um pacote para se comunicar com o web services. Então ele é um cliente Python, né, para acessar serviço SOAP, que é um protocolo ali, novamente, né, de comunicação para troca de informações entre sistemas. Então é aqui a gente está pegando, né, importando o cliente, e aqui tem só para que a gente consiga ter este retorno, né, para aparecer ali para o cliente, né, as suas escolhas. Então aqui seria o principal. E aqui a gente tem agora os arquivos, né, WSDL. Então é este primeiro, né, que a gente tem do... A gente tem aqui, por exemplo, primeiro do vinho, né, que é para pegar informação. Então, por que a gente, nesse caso aqui, precisa, né, qual a importância? Por que a gente precisa, né, desse WSDL aqui? Bom, a gente precisa, o uso dele, né, nesse projeto é muito essencial para que a gente entenda a implementação desses serviços, né, WebSoap. Então, a gente tem aqui como esse serviço, né, que vai descrever ali a interface, né, do serviço web, ou seja, quais operações o serviço vai executar, né, quais os métodos aí disponíveis, né, quais parâmetros, né. Então, por exemplo, aqui ele está sendo utilizado para executar os dois serviços da vinícola, né, tanto da informações sobre vinhos quanto serviços de pedido de vinhos, né, mas só que, enfim, aí vai depender sempre da necessidade do, né, da necessidade ali do seu projeto. Então aí ele está, né, com aqui, por exemplo, nesse começo ele está com as definições, né? Então esse elemento, né, de definições ele vai definir esse serviço, né, e contém todos os elementos que vão descrever, né, esses serviços. Aí a gente tem aqui os namespaces, né, que são padrão para WSDL, para SOAP,
né? Então, tudo isso aí já colocado, né, dentro do código. A gente tem aqui o elemento, esse de definições, né? Os de mensagens, olha só, para que a gente tem disponíveis, que são as mensagens que serão trocadas entre o cliente e o servidor, né? Então, ó, a gente tem, né, get whining for request, né? Então, ele contém uma parte aí, um parâmetro de entrada, né, de string que vai ter essa comunicação. Aí a gente tem aqui também a port type, né, que vai definir ali o conjunto de operações, né, que o serviço ele pode executar, né, no caso aqui pegar, né, as informações de vim. A gente vai ter ali o binding, né, que vai definir as operações, como elas vão ser ali acessadas e transportadas, né. Então aí ele é vinculado ao port type ali que a gente já definiu anteriormente. Então ele vai definir o estilo aqui, né, dessa comunicação. Então aí, lendo, né, essa informação, a gente consegue ter acesso a estes dados, né, assim, a entender um pouco como que o projeto ele está sendo, né, escrito, como que ele funciona, né, já tem aqui o passo a passo, o caminhar, né. Então, por isso que é importante. É a mesma coisa se dá aqui, né, no de pedidos, né? A gente tem a definição, né, a mensagem, né, aqui o que ele vai fazer, né? Aí que a gente está, né, place order request, né? Então, segue aqui a mesma lógica. Tudo, né, que está sendo colocado aqui são as definições que a gente usa, né? E aí sempre padrão a gente tem que ter ali as definições, né? A mensagem, né? O port type, né? O elemento e o binding. Então tudo isso que a gente tem aqui construído, né? Para conseguir ter essa comunicação, né? Cliente e servidor. Então é importante, né? Tanto que o web services, né? Description language. Né? Então é necessário que a gente tenha isso dentro do nosso projeto para que o desenvolvedor se encontre, né, que for prestar ali uma manutenção ao seu código, né, entenda ali o que está acontecendo e o que você consegue, né, e, o que você pensou ali na hora dessa criação. Então, olha só, né, ter uma boa documentação. Então, aí a gente tem ali todos esses já criados, né, então ficou assim a estrutura, né, de projeto. E nisso, para poder fazer as requisições, né, de como seriam esses acessos de duas, porque, por exemplo, não está ali, né, não subiu para desenvolvimento, né, foi feito deploy, então tem aqui a estrutura criada. Então, nesse sentido, a gente agora precisa fazer esse teste. Aí a gente tem a ferramenta, né, aqui a IDE, né, que foi utilizada para demonstração nessa aula foi o, o Visual Studio Code, mas aí a gente tem ali o Postman para a gente conseguir fazer essas requisições, né? Para poder criar um ambiente mocado, né? Mocada que é um ambiente que vai fazer uma simulação ali do ambiente real e aí a gente consegue utilizar. Aí aqui temos o Postman, né? Para essa criação aqui foi criado dois mocks. Eu coloquei Vinícola Service e Vinícola Services, né? Num plural, só para poder ter ali duas URLs diferentes para a gente ver como que ficaria funcionando dentro de, né, um ambiente real, no programa real. Então aí aqui dentro do server a gente tem o de order, né? E o outro aqui de wine in. Então aí aqui, né, de informação primeiro, aí a gente tem aqui, ó, um arquivo, né, XML, né, ó, aqui, ó, XML. Então aí a gente tem como seria esse pedido feito. Então, por exemplo, aqui, né, nessa primeira URL. Aí nessa primeira URL a gente tem a pessoa querendo uma informação, né, entrou no sistema, traz ali de uma informação em relação a esse vinho, que é o Cabernet Sauvignon, né, aí faria ali o pedido, né, e retornaria, né, que retornou, deu tudo certo, né, e retornou, tá vendo? É um vinho tinto com notas de frutas vermelhas, né, e taninos marcantes. Então, veio, né, perfeitamente. E aí aqui
de um outro, né, URL, coloquei aqui esse URL diferente, né, order wine, que aí seria, por exemplo, a pessoa está fazendo, né, esse processamento, esse pedido, né, então aí ela coloca aqui, né, a quantidade, que é, eu coloquei o mesmo vinho aqui, né, e aí a gente tem aqui, né, esse arquivo XML para verificar ali funcionando. Então, onde você pode ficar, né, o Postman é essa ferramenta onde você consegue ali sempre fazer, né, essa criação desse ambiente virtual, né, mas que você treinar, né, se você verificar se está tudo certo no retorno dos seus endpoints, enfim, né, para criar essa simulação aí do ambiente real funcionando. Então aí aqui, né, o pedido recebido, uma garrafa, total R$ 550, então tudo certo. Então é isso, gente, por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima, tchau. Espero que, né, os conceitos, né, de SOA, né, e web services fiquem aí um pouco melhor para vocês, né, dentro dessa estrutura. Esses exemplos, né, esse exemplo foi muito bom, né, da gente utilizar e ver, né, como se conversa, que é uma estrutura ali, né, do cliente com o servidor direto, e aí ele se conversando, sem precisar ali de outros, né, intermédios maiores, né, no sistema de redes, e que facilita bastante, né, a vida aí de negócios, né, para ter ali regras de negócios e também a vida até mesmo de quem for fazer manutenção aí desses servidores, né, desses serviços. Bom, é isso, então, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau!